Boa noite, amigo internauta. Boa noite, amigos sirineus, amigos de ideais espíritas. Estamos aqui mais uma vez numa transmissão da Evangelioterapia, que hoje tem como tema Temos como ser gratos na crise, que será proferido pela nossa irmã Sara Sheila. E nesse momento, pedimos a você que é aí da sua casa, feche os olhos para que nós possamos fazer nossa prece inicial. Graças a Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela saúde, pelo lar, pela nossa família. Te pedimos forças para que possamos enfrentar todos os nossos embates do dia a dia. Pedimos que durante o nosso repouso físico, o nosso espírito ele seja conduzido ao Hospital Bom Samaritano, para que lá possamos trabalhar a imunidade do nosso corpo físico. Pedimos que o Senhor olhe por todos os necessitados, os suicidas, os abortados, as abortadeiras, por todas as dores e clamores. Graças a Deus. E nesse momento, vamos agora passar a palavra para Sara Sheila. Boa noite a todos, boa noite amigos internautas. É com uma satisfação enorme que mais uma vez nos encontramos aqui, a fim de estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus, em tempos tão novos para todos nós, né? Porque é uma novidade e ao mesmo tempo assim, sinto a falta do aconchego, do calor humano, de estarmos próximos um ao outro, mas é também uma oportunidade de usufruirmos dos meios, de comunicação que, graças a Deus, a atualidade nos traz. E hoje, como tema, trago para discutirmos, na noite de hoje, para estudarmos juntos, o tema Temos como ser gratos na crise? Diante dessa grande crise que se alastra em todo o planeta Terra, em todos os cantos do planeta, fica essa grande indagação. Temos como ser gratos? Temos realmente como agradecer? E aí nos leva a uma reflexão, nos reporta uma lembrança de Paulo de Tarso, quando em sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele traz isso. Ele diz que em tudo devemos dar graça. E eu trago um trecho que diz assim: regozijemo-nos sempre, apesar das circunstâncias. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, busquemos ainda assim motivos para nos alegrar, para nos felicitarmos, para agradecermos. Oremos sempre e a tudo dai graças. E aí a gente fica perguntando, é uma passagem muito bonita do Evangelho? Será que Paulo só falava, só deixou as escritas? Ou então foi como faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo? Ou então faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Mas não. Trazendo um breve relato da história de Paulo, nós sabemos que Paulo, anteriormente era Saulo, um grande doutor da lei, e não acreditava em Jesus, o perseguia, E sua raiva aumenta ainda mais de Jesus quando ele vê que o grande amor da sua vida, Lívia, acaba desencarnando e acreditando em Jesus. E ele se revolta, quem era aquele Messias, que mesmo depois de morto, todo mundo acreditava nele, tanto clamava por ele.
E ele sai em perseguição por Jesus em todos os cantos. E aí ele fica sabendo que tem alguém que está pregando em nome de Jesus, Ananias. Então ele sai em busca de Ananias, querendo prendê-lo. E quando ele está na estrada de Damasco, quem aparece para Saulo, então? Jesus. E Jesus o indaga: Saulo, por que é que tu me persegues? E ele naquele momento cega diante de tanta grandeza, de tanta luz que Jesus transmite. E por incrível que pareça, ao perder sua visão, quem vem cuidar dele? Ananias, aquele a quem ele tanto perseguia. E aí Saulo se transforma depois da visão, depois dos ensinamentos de Ananias, e abandona o velho homem, mudando até de nome, adotando o nome de Paulo. Fica durante 3 anos no deserto e depois volta para ser o discípulo de Jesus depois do seu desencarne. Então acreditemos, meu irmão, que a vida de Saulo, agora Paulo, não foi nada fácil. Sofreu perseguição em nome de Jesus, acabou preso, acabou morto por acreditar em Jesus. E sua vida não foi fácil. E ainda assim, a tudo ele dava graças. Então, nesses momentos em que estamos passando por essa grande crise, eu me pergunto, e pergunto a vocês: estamos sendo gratos? Vínhamos sendo gratos? Seremos pessoas melhores? Seremos pessoas diferentes? Depois dessa quarentena, onde todos nós temos que nos recolher, percebi que nunca tinha agradecido a Deus pela liberdade, pelo dom de ir e vir, de poder sair de casa. E essa é uma reflexão, algo tão simples: liberdade. Quantas vezes agradecemos a Deus? E hoje, o quanto estamos sentindo falta de ver o sol nascer, ou então até mesmo de ver ele se pôr. Tá rolando uma mensagem aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que faz a seguinte indagação: o mundo não tem como voltar ao normal, porque o normal ficou bem diferente. Porque realmente, depois de tudo isso, nós vamos ter um olhar diferente em relação ao mundo. Nós vamos passarmos a ser bem mais grato, assim eu espero, né? Que a gente possa poder passar a agradecer por tudo. Desde a hora que abrimos os nossos olhos, até pela nossa saúde, pela nossa família e principalmente, necessariamente, pelas dores. Mas como assim? Agradecer pelas dores? Sim, agradecer pelas dores. Porque é a dor que nos ensina. Dificilmente nós vemos alguém aprender na hora da felicidade. Podemos até fazer uma reflexão. Na hora que a doença bater a nossa porta, na hora que a dor bater a nossa porta, o desespero, o desemprego, seja qual for o tipo de dor, o que é que nós fazemos primeiro? Nós dobramos os nossos joelhos e oramos. Mas quando está tudo bem na nossa vida, quando a nossa saúde está legal, quando a nossa vida financeira está boa, será que a gente lembra de agradecer a Deus? Então a gente tem que aprender sim a agradecer a Deus até nos momentos de crise. E por incrível que pareça, estamos enfrentando nesse momento uma crise que se alastra por todo o planeta Terra. E aí, nós podemos encontrar isso, que já iríamos passar por isso, e quantas vezes, quem já assistiu minhas palestras sabe que muitas vezes eu falava na transição planetária, eu falava na transformação do planeta que ia chegar, eu pedia e chamava para todo mundo para a sua reforma íntima, para análise de suas atitudes e suas ações. E tudo que nós estamos passando nem parece tão surpresa.
Porque já sabíamos que a Terra teria que passar por essa transformação, uma modificação de um planeta de provas e expiações, a fim de chegar a um planeta de regeneração. Conta-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, um evangelho bem longo, uma passagem bem longa, que certa tarde Jesus vinha descendo as escadarias do grande templo de Jerusalém, o templo construído pelo rei Salomão. E aí se aproxima dele um de seus discípulos e lhe diz: veja, Jesus, que construção bonita! Olha como essa construção, vejam essas pedras. E Jesus, em sua mansuetude, em toda a sua calma, olha para os seus discípulos e responde: em verdade eu vos digo, que não ficará uma pedra sobre pedra deste templo. Os discípulos ficaram sem entender. Jesus se recolheu, foi até o Monte das Oliveiras, onde ele costumava ir quando queria orar, no jardim de Getséias. E quando Jesus estava lá, chega aqueles 4 discípulos que foram os primeiros chamados a lhe acompanharem: André, Tiago Maior, Simão Pedro e João. E eles, meio cismados com o que Jesus havia dito, vão e perguntam: mas mestre, nos digam, quando é que não ficará pedra sobre pedra no templo de Salomão? E Jesus calmamente responde aos seus discípulos: acautelai-vos vós, porque durante o percurso da longa história se levantarão muitos que falarão em meu nome. Haverá muitos cristos e muitos falsos profetas. Homens se erguerão contra homens, povos se erguerão contra povos. A miséria e o horror avassalará a terra, mas este ainda não será o fim. Terremotos, dificuldades existirão, mas isso não será o fim. Pais se levantarão contra os filhos e filhos se levantarão contra pais. Mas eu vos digo que ainda não será o fim. Muitos temerão porque o perseguirão por mim e por minha causa. Mas eu vos digo que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, quando nós trazemos essa passagem do Evangelho de Marcos, a gente parece que diz assim: que passagem! Parecia que Jesus já estava narrando tudo o que estava para acontecer nos dias atuais. Porque quando ele afirma que povos se levantarão contra povos, nós sabemos que ao longo da nossa história nós já passamos por 2 guerras. Ele também diz que filhos se levantarão contra pais e pais se levantarão contra os filhos. E quantas vezes, ao ver os meios de comunicações, os jornais, nós vimos quantos assassinatos entre pais e entre filhos. E os falsos cristos, os falsos profetas, que estão aí por toda parte, a deturpar a verdadeira mensagem deixada por Jesus. E quantas vezes nós já ouvimos a história do fim do mundo. Lembro-me quando ia ser a passagem do milênio para a chegada do ano 2000, quantas pessoas não se apavoraram achando que era o fim dos tempos. E logo há pouco tempo, quando os estudiosos falaram que, ao lerem os estudos maias, descobriram que lá estava escrito que o mundo se acabaria no dia 21 de dezembro de 2012, às 11 horas. E o pânico se instalou. E estamos hoje aqui conversando, em pleno ano de 2020, e o mundo ainda não chegou ao fim. Por quê? Porque tudo é uma transformação, tudo é uma regeneração. E aí, nós espíritas
temos uma visão diferente, uma crença diferente em relação à morte. Porque nós nos assustamos quando diz vai chegar o fim do mundo e ao longo dos anos a morte foi vista como algo muito ruim, como algo que destruía, como algo que chegava ao fim e acabou. E os espíritas têm uma visão diferente. Em 1857, quando surge a doutrina espírita, o que é que ela nos traz? Ela nos traz tão somente a doutrina espírita consegue matar a morte, que mostra que o corpo não se acaba, ou só o corpo se acaba, mas existe uma perpetuação. Nós abandonamos o involucro de carne e ainda continuamos. O nosso espírito permanece, continuamos vivos, continuamos junto aos nossos, amando-os da mesma maneira. O que a única coisa que acontece é apenas uma pausa para recomeçarmos novamente. Então nós, espíritas, não temos o que nos assombrar, do que nos amedrontar, porque já temos uma visão diferente sobre o que é a morte. Nós sabemos que ela não acaba, que ela não é o fim. Mas aí realmente, às vezes nos assustamos, por quê? Porque nós temos medo desse contato com a consciência. Porque nós sabemos que a morte nada mais é do que o nosso estado de consciência. E às vezes a gente a tememos, porque nós mesmos nos conhecemos. Mas não devemos temer a morte. Não devemos temer, porque tudo só vai acontecer de acordo com a vontade do nosso Pai. E o Pai, Deus, é só amor, é só justiça. Ele nunca abandona nenhum dos seus. Nunca, jamais vai cair a folha de uma árvore sem sua permissão. Isto é bíblico. Então, se estamos passando por esse momento de crise, por esse momento de transformação, de regeneração, é porque assim devemos passar. É porque nos comprometemos com esse momento. E devemos entender que o fim, devemos entender que a morte não significa destruição. Consta na terceira parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 728, Kardec indaga aos espíritos: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para se regenerar. Então, essa ideia, essa resposta dos espíritos corrobora com o que Lavoisier nos dizia: na natureza nada se cria, nada se... tudo se... Então a gente tem que entender que a lei de destruição não é o fim. A doutrina espírita vem para desmistificar que destruição não é tão ruim, destruição não é o fim. É sim, é uma transformação. E tudo acompanha esses ciclos. A gente podemos perceber que ao plantarmos uma semente na natureza, ela vai germinar, vai se transformar em árvore e irá dar frutos. Quando a gente vê uma largata, que a ideia de largata é a ideia da destruição, de que vai acabar a peste da largata, que está acabando com as lavouras, porque por incrível que pareça, a largata consegue comer 86 vezes a mais do que seu peso. Então a ideia que dá é que é a destruição. E a largata, ao entrar no casulo, no seu processo de transformação, fica lá no casulo, bem apertadinho, bem fechadinho. Tudo tem um motivo, porque isso é para aprontar ainda mais as suas asas, para fortalecer ainda mais as suas asas. E depois a largata vai e se transforma numa belíssima borboleta. E a borboleta sai de flor em flor, levando pólen, fazendo com que o processo de transformação existe. Então, que na natureza nada se perde. Quando um animal acaba por desencarnar, acaba por morrer na natureza, o processo de decomposição do seu corpo acaba se transformando e virando adubo para a terra.
Então tudo na natureza se transforma. Então se estamos passando por esse momento de crise, por esse momento do planeta Terra, onde a pandemia está aí, é porque era necessário para todos nós fazermos uma reflexão. Hoje utilizamos desse meio de comunicação, que é a internet, e eu aqui estou falando com vocês. Mas quantas e quantas vezes foi esse mesmo meio de comunicação que acabou afastando as pessoas? Estavam elas sentadas numa mesa, acabava o quê? Aproximando quem estava distante e distanciando quem estava próximo. E hoje nós vemos o inverso acontecendo. Hoje as famílias, com essa grande crise, estão mais unidas, porque se vê a necessidade de passarem mais tempo dentro de casa. Hoje nós vemos pais brincando com seus filhos, vemos as famílias podendo fazer refeições todos juntos, vemos as famílias se dedicando, por incrível que pareça. Quantas e quantas vezes nós estamos abrindo as nossas redes sociais e estamos vendo que a fé das pessoas está aumentando ainda mais. Se antes todo mundo postava numa festa, se postava numa vibe, hoje não. Hoje a maioria das mensagens estão falando de Deus. Então que a gente possa trazer isso como lição quando tudo isso passar. E continuemos nesse mesmo ritmo. Continuemos dessa mesma maneira, nos aproximando daqueles que nós mais amamos. Na Gênesis, no capítulo 13, titulado como Os Tempos São Chegados, o espírito de um astrônomo, tudo o que acontece no planeta está interligado com todo o universo. Então, se alguma coisa diferente está acontecendo aqui no planeta Terra, isso está acontecendo ao mesmo tempo lá nas constelações, está tudo interligado. E aí ele diz ainda mais, é um capítulo bem comprido, mas aí eu trouxe só um trechinho do item 8 que fala assim, a efervescência que às vezes se arrasta entre toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem suas causas nas leis da natureza. Então nada que está acontecendo é assombroso, nada é por acaso. A visão que nós tínhamos de Deus, de que Deus poderia estar lá, sentado num trono, com seu cajado e dizendo, agora, nesse momento, eu quero que se alastre sobre todo o planeta Terra uma grande epidemia, uma grande pandemia. Não, isso não está relacionado a um capricho. Isso está relacionado às leis da natureza. E nós tínhamos a necessidade de passar por isso. Nós tínhamos o compromisso antes de voltar à Terra que enfrentaríamos isso. Agora, cabe a nós como vamos enfrentar tudo isso. Se vamos estar ajudando ao planeta Terra nesse grande momento de transformação. Nós vemos que em todos os continentes, ainda hoje eu li uma matéria dizendo que apenas 40 países no planeta Terra ainda não tem essa pandemia. Grandes nações, grandes potências mundiais, a exemplo dos Estados Unidos, que estão caindo diante dessa pandemia, pedindo socorro a outros países. Então tudo isso era necessário. Num tempo em que vivíamos tantos ismos, o egoísmo, o individualismo, o egocentrismo, acontece algo para dizer, vamos todos acordar, porque certamente não vamos sair dessas iguais. Você pode conversar com qualquer pessoa que enfrentou a morte, qualquer pessoa que teve uma experiência de morte, qualquer pessoa que conta um fato de sua vida onde quase morria. Ela sai dessa lição diferenciada. Ela sai uma outra pessoa. E hoje somos todos nós do planeta Terra que estamos enfrentando essa experiência de quase morte. Porque já que ainda não tem a cura para essa pandemia,
Então todos nós podemos a qualquer momento vir a sucumbir nessa doença. E aí? Estamos todos nós enfrentando essa experiência. Então sairemos mais fortalecidos, certamente, e desejo profundamente que todos nós saiamos dessa como seres humanos bem melhores, bem diferentes. E a gente pode até dizer assim, mas em todos os tempos teve uma grande pandemia. Essa não é a primeira. Não é a primeira vez que se alastra no planeta Terra uma grande pandemia. Não, realmente, em outros tempos nós tivemos a peste bubônica, né, que foi a peste negra. Nós tivemos o sarampo, que por incrível que pareça, voltou agora ao Brasil, né, alguns casos, mas por incrível que pareça, o sarampo ainda matou mais do que o próprio Covid-19. Tivemos a cólera, tivemos lá nos nossos irmãos da África a ebola, tivemos em cada momento, mas quando Jesus prometeu aos seus apóstolos um consolador prometido, nós sabíamos que o processo de terra, que começou logo quando descobriu-se a doutrina espírita, no ano de 1857, mas aí foi começando e grandes efeitos, grandes pandemias foram surgindo e toda crise deixa uma lição. Porque nós vemos hoje as grandes nações, uma ajudando a outra, nós vemos hoje grandes cientistas todos unidos com o mesmo intuito de buscar a cura desta doença. Então toda crise vai deixar uma grande lição e essa não será diferente. E coincidentemente, eu estava estudando e me surgiu uma dúvida, o que era que Kardec dizia disso, né? O que era que Kardec disse? E quando eu estava vendo, aí surgiu que Kardec também enfrentou uma grande pandemia. No ano de 1867, tem uma publicação na revista Espírita de Kardec. Depois, se vocês quiserem, podem pesquisar, porque é um artigo bem grande. Depois vocês podem pesquisar aí no Google, Revista Espírita, novembro de 1867. Um leitor escreveu para Kardec, porque naquela época estava estourando lá na Europa a pandemia da cólera. Cólera tem dois sentidos, né? Nós sabemos cólera raiva, mas lá era cólera, uma doença infecciosa. E estava lá. Já tinha na cidade de Constantinopla, já tinha matado entre 70 a 100 mil pessoas. E o leitor foi e escreveu para Kardec, indagando a ele por que dessas 70 a 100 mil pessoas que se sabia que tinham desencarnado, ainda não tinha falecido nenhum espírita. Então eles começaram a relacionar que essa peste ou estava ligada aos espíritas que estavam fazendo alguma coisa, ou os espíritas, qual era o motivo que eles não morriam? E aí o médico de Kardec tem uma passagem lá, escrita, recebida pelos espíritos por 2 anos. Também tem umas escritas do médico Dr. Demeul, que era o médico de Allan Kardec, e ele traz algumas coisas pra gente que parece que ele está escrevendo hoje, no ano de 2020, no mês de março, onde a gente descobre essa pandemia no país. É um texto tão atual que vocês, amigos, quando forem lerem, vocês vão entender o que estou falando. E eu trouxe alguns pontos para a gente discutir nessa noite, porque quando ele indaga, por que é que nenhum espírita morreu eu não tenho notícia de nenhum espírita ter morrido de cólera lá na redondeza. E aí o Dr. Daniel, ele responde que o conhecimento espírita propicia uma força moral. Então, quando nós temos esse conhecimento, essa doutrina, eu costumo dizer que não é fácil ser espírita, porque ela nos leva a nos mostrarmos quem verdadeiramente somos e buscarmos uma modificação todos os dias dos nossos defeitos, dos nossos erros, das nossas falhas. E como o espírita tem esse compromisso primeiramente consigo mesmo,
e depois com Deus, nós buscamos essa transformação. E a nossa fé é uma fé raciocinada. Porque, como eu disse anteriormente, nós entendemos que tudo tem uma razão de ser. Que ninguém, absolutamente ninguém, vai passar por nada nesta vida por acaso. Então, isso aí fortalecia os espíritas. Essa visão de que a morte não era o fim, de ter uma fé raciocinada. E a mudança do pensamento. Porque nós sabemos que tudo é pensamento. E todo pensamento é energia. Nós modulamos ao longo do nosso dia 72 mil pensamentos. Digo 72 mil porque vários se repetem. E você imagina, hoje, da hora que nós acordamos, a hora que nós vamos dormir, todos os meios de comunicações só falam mais do Covid. Então, se a gente começa a se impregnar de tantas informações e começamos a desenvolver na gente um medo, nós sabemos que o medo vai acabar enfraquecendo as nossas células, a nossa proteção. Então nós temos que fazer o seguinte, não estou dizendo que ninguém vai se informar, não. Nós vamos procurar uma informação responsável, vamos procurar nos informar, vamos tirar 10 minutos do dia e vamos ter aquelas informações necessárias e depois vamos fazer o seguinte, no restante do dia nós vamos começar a modular pensamentos positivos em proteção ao nosso corpo, em proteção aos nossos familiares, em proteção ao nosso lar, a todos aqueles que amamos. E depois vamos vibrar pelo nosso planeta que tanto está precisando e necessitando. Porque é necessário sim a informação. Mas a gente não pode ficar tão ligado, tão vinculado a tão somente isso, que acaba gerando medo e o medo acaba gerando energias negativas. Vocês podem ver como é que estão as informações. São tantos casos suspeitos, tantos casos confirmados e tantos casos, números de óbitos. Por que nós também não vemos, dificilmente se diz a notícia de quantas pessoas foram curadas? Porque também não tem essa informação de quantos casos estão sendo curados. Tudo bem que a gente está vendo que o planeta Terra está mudando, a gente está vendo que tem uma solidariedade aí atrás disso tudo. Mas infelizmente os meios de comunicações acham mais interessante e acabam vendendo mais a maldade. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, disse que nunca se viu no planeta Terra tanto amor. E a gente fica tanto amor, mas diante de tanta violência, diante de tanta coisa ruim, mas é justamente por isso. Porque o bom, o belo não vende. O que vende são as notícias negativas. Então, vamos fazer esse compromisso conosco mesmo. Porque está virando algo tão rotineiro, a gente já acorda e já quer saber quantas informações, a gente toda hora olha o celular e quer saber. Vamos parar de compartilhar notícias ruins. Vamos fazer a nossa parte. Porque é esse compromisso que nós temos conosco mesmo e com Deus e com a espiritualidade, de ajudar na transformação do planeta Terra. Kardec também fala que devemos seguir as medidas sanitárias. Naquela época contra a cólera, hoje contra o Covid. Então nós temos que realmente obedecer o que diz a Organização Mundial de Saúde, o que diz os grandes cientistas, o que diz os grandes médicos. E nesse momento que eles clamam, já que não existe ainda a cura, pelo isolamento social, se a gente pode ficar em casa, a gente fica em casa. Eu trouxe até um trecho que o leitor pergunta, faz a indagação, né? Ele pergunta e parece que foi hoje essa pergunta. O leitor diz assim: segue-se que vão negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça diante do perigo. Aí o doutor Deméel vai e responde:
absolutamente não. Eles tomarão aquelas que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para eles se exporem. Então, achava-se que os espíritas, por não temerem a morte, por terem uma fé raciocinada, não iam obedecer às medidas de prevenção impostas naquela época. Mas aí o doutor disse que não, que de forma alguma, porque senão eles estariam em busca da morte, eles estariam em busca do suicídio. E trago isso para os dias atuais, e trago isso para os dias de hoje. Nós sabemos quais são as medidas de prevenção. Ah, mas tudo é energia, mas se eu tenho uma fé raciocinada, eu não vou pegar essa doença. Que bom que você está pensando positivo, mas nem por isso a gente pode sair às ruas, a gente vai fazer aglomerações. Não, porque a gente está procurando, a gente está infringindo as leis expostas nesse momento. Então a gente não deve fazer isso. Se no momento recomenda-se ficar em casa, se no momento recomenda-se a higienização das mãos, nós assim iremos agir. Porque nós não podemos de forma alguma infringir as leis impostas nesse momento. E são essas as medidas de prevenção. Então fica aqui um clamor, para quem puder ficar em casa, fica em casa. Não vamos esquecer, porque até nisso está sendo uma educação para nós. Porque quantas e quantas vezes chegávamos em casa e corríamos para lavar as mãos? Uma medida de higiene básica. E que agora vai ficar presente, vai ficar a lição. Tudo isso é lição. Tudo isso é aprendizagem. E aí Kardec reforça também a importância da serenidade. Não temos por que nos desesperar. Não é motivo para isso. Nós temos um Deus que tudo sabe, nós temos um Deus que tudo vê. E nós temos que alimentar a nossa fé nesse sentido. Nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar que isso vai passar. Lembremos de Chico Xavier, num momento de grande aflição, Emmanuel chega para ele e diz: eu trouxe uma mensagem para você de Maria de Nazaré. Ela pediu para lhe dizer que tudo passa. E aí, naquele momento de aflição, Chico ficou pensando, tudo passa, e fez um quadro, colocou lá em cima da sua cabeceira da cama. E certa feita, Chico estava numa felicidade enorme, sem tamanho. Aí Emmanuel chamou ele e disse: Chico, eu trago para você outro recado de Maria de Nazaré. Aí outro, sim, ela está pedindo para você ir lá no seu quarto e ler o que está em cima da sua cabeceira. Aí Chico vai ao quarto e quando chega lá, está lá a mensagem: tudo passa. Então os momentos de alegria vão passar e os momentos de aflições também irão passar. Então cabe a nós sermos serenos diante desses momentos. Não perdemos em momento algum a nossa fé. E o que é que abastece tudo isso? A oração. Vamos fortalecer ainda mais. Vamos todos, quando pudermos, entrar em sintonia. Como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos que somos. Onde estivermos, se pudermos levantar uma oração em favor do universo, em favor do planeta Terra, que tanto está precisando. É através da oração. Já que estamos ficando mais tempo em casa e fazemos o Evangelho uma vez por semana, a família está inteira toda junta. Vamos agora mudar um pouquinho. A oração é o antídoto contra tudo. Vamos começar a fazer o Evangelho pelo menos 2 vezes por semana. Aí depois aumentamos. E depois vai estar fazendo parte da nossa rotina, assim como as refeições básicas. Vamos fazer da oração a nossa força, que é a ela que alimenta a nossa fé. E aí,
a nossa confiança em si mesmo e em Deus. Nós não podemos, em momento algum, perder a nossa confiança. Em momento algum nós podemos perdê-la. Porque Deus, que é bondade, Ele nunca, jamais vai deixar que nenhum de seus filhos passe por nada em vão. Vou até dar um spoiler de um filme chamado O Impossível, quem puder assistir, onde Karen, uma sueca, junto dos seus 3 filhos e seu esposo, estava lá na Indonésia, quando em 2011 teve aquele grande tsunami. E ela está lá no hotel, brincando com seus filhos e com seu marido. Quando olha para o mar, vem aquela grande onda. Ela tenta correr para pegar os seus filhos, mas a onda chega e sai devastando tudo. Ela se agarra em um coqueiro e fica olhando a devastação, a destruição. E aí, logo depois, ela fica sabendo quantas famílias foram dizimadas todos. Ou então quantas famílias perderam 1 ou 2 entes queridos. E por incrível que pareça, Karen consegue encontrar seus 3 filhos e seu esposo. Outra feita em 2004, também lá na Indonésia, um casal de São Paulo, recém-casados, vão para lá para passar a lua de mel e quando estão lá dentro do mar, resolvem fazer um mergulho. E eles entram dentro do mar e fazem esse mergulho. 20 minutos depois, quando estão submersos, que olham, a destruição se alastrou diante de toda aquela ilha. A onda passou por cima deles enquanto eles estavam no fundo do mar. Nós só vamos passar por aquilo que devemos que passar. Nada, absolutamente nada, é por acaso. Então, que possamos restabelecer a nossa fé ainda mais em Deus. Que possamos confiar ainda mais em Deus. Lembrando do seu amor deixado por Jesus. Lembrando do ensinamento maior deixado por Jesus. Amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente coloca em prática esse ensinamento, certamente vai ser bem mais fácil a gente lidar com essa transformação. A gente lidar e ser grato por tudo isso que está nos acontecendo. E para finalizar, que já está todo mundo dizendo que está bem próximo do final, eu trouxe para vocês uma história verídica que fala um pouquinho dessa lei de amor. É a história de Mork, em Los Angeles, uma família bastante rica que morava em Los Angeles, e o menino Mork era a alegria da casa, era a alegria daquela mansão. Seus pais trabalhavam muito e ele era praticamente criado pela sua babá, né? Então, mas ainda assim, ele amava profundamente os seus pais. Certo dia, sua mãe chegou do trabalho e chamou ele: Mork, querido, vem aqui. Eu tenho um presente para você. Um presente, mamãe? E onde está esse presente? Olhe, eu e papai encomendamos um presente para você. E aqui, dentro da minha barriga, tem um irmãozinho para você. Ele se assustou e disse: o presente é meu irmãozinho? Aí ela falou: é sim, Mork. Ele disse: mamãe, o presente eu quero, mas o meu irmãozinho eu não quero. Naquele momento ela achou que era coisa normal, porque era filho único, já tinha 5 anos, há muito tempo sozinho, mas não ligou a primeiro momento. Os dias foram se passando e sempre que Mork se encontrava com sua mãe dentro de casa, ele dizia: mamãe, esse presente de irmãozinho eu não quero. E aquilo ficou persistente, a mãe ficou preocupada e ligou para um terapeuta amigo seu e pediu para conversar com Mork. Ele disse: não se assuste, isso tudo vai passar. É porque Mork vai ter que aprender a compartilhar. Isso tudo é novo para ele. E quando passou-se mais 3 meses, a mãe agora já estava no 6º mês de gravidez, ela chegou em casa e disse: Mork, vem aqui. Ele se aproximou dela e disse: olha, mamãe
fez um exame e descobriu que você não terá um irmãozinho. Não, mamãe, não terei um irmãozinho? Não, você terá uma irmãzinha. Uma irmãzinha, sim. E onde é que ela está, mamãe? A barriga dela já estava bem crescida. Ela foi e disse, está aqui, Mork, dentro da minha barriga. Ele foi e perguntou, mamãe, eu posso tocar a sua barriga? Ela disse, claro, Mork. Ele foi e colocou a mão na barriga dela e, como um roxinol, começou a cantar bem alto. Você é meu sol, eu sou um botão de rosas. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. Você é meu sol, eu sou um botão de rosas. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. E aquela música ecoou por toda a casa. O pai dele, que estava lá em cima, no primeiro andar, saiu correndo, se aproximou e a felicidade, a alegria reinou naquela família. E sempre que Mork via a mãe dentro de casa, fosse no corredor, no banheiro, na cozinha, ele se aproximava dela e começava a cantar a canção de amor. E quando a mãe completou 8 meses de gravidez, ela se acordou uma madrugada para ir ao banheiro e quando chegou ao banheiro, a bolsa dela acaba estourando. Ela se desespera, chama o marido tão nervoso que ficou, não conseguiu nem dirigir. Chamaram a ambulância e a ambulância foi e levou ela para uma maternidade em Los Angeles. E quando lá chegaram, os médicos viram que precisava fazer uma cesariana com urgência. E assim foi feito. No outro dia de manhã, quando ela já estava no quarto, o seu marido chorava muito e o médico entrou e disse, olha mãe, infelizmente a sua filha nasceu com um grave problema nos pulmões e provavelmente não irá sobreviver. Ela ficou desesperada, chorou, o médico disse, mãe, se acalma, que tudo passa, você é muito nova, poderá ter outros filhos. Mas ela queria ela queria segurar em seus braços aquela menina que seria o sol da sua casa. E depois de 2 dias o médico chega novamente no quarto para dar alta a ela e diz, olha mãe, infelizmente a sua filha não está evoluindo o quadro dela. E aqui em Los Angeles nós temos uma lei que permite desligar os aparelhos quando vemos que as crianças que nascem prematuras não evoluem. Então, como você está recebendo alta agora, amanhã, se você quiser, se sua filha não evoluir, iremos desligar os aparelhos. E se quiser, você pode vir vê-la pela última vez. Ela saiu desesperada, abraçada ao seu marido pelos corredores do hospital. E Chico Xavier nos diz que a maior dor que um pai e uma mãe podem enfrentar é a dor de perder os filhos. Porque, pela lei natural, é normal os filhos enterrarem os pais, mas não o inverso acontecer. Então ela saiu desesperada pelos corredores. E quando ela chega em casa, que abre a porta da mansão, já bem próximo do almoço, lá vem Mork correndo com aqueles seus cabelos louros e pergunta, mamãe, cadê minha irmãzinha? Cadê o meu sol? Ela acaba ficando em pranto, chorando e se desespera. Como vou explicar a ele que o nosso sol está se apagando? Ela olha nos olhos de Mork e diz, filho, o nosso sol está perdendo a luz. Talvez as coisas nessa casa vão ficar bem escuras e a dor vai permanecer na nossa família por muitos dias. Mork olha para ela, sem entender muito bem o que ela está falando, já próximo aos seus 6 anos de idade. Ela sobe as escadas, vai direto ao quarto da sua filha e começa a desmontar tudo, porque ela não quer ter nenhuma lembrança da sua filha. Quando é no outro dia, ela acorda cedo e já está quase saindo com seu marido para ir para o hospital se despedir. De repente, Mork aparece e diz, mamãe, para onde vocês vão? Ela diz, meu filho, nós vamos ao hospital se despedir da sua irmãzinha. Mamãe,
eu quero ir também. Mas Mork, crianças não podem entrar no hospital. E o menino começa a chorar, chorar, chorar e ela acaba cedendo. Chama a babá para acompanhá-lo, já que ele terá que ficar no estacionamento ou então na recepção do hospital. E assim eles se dirigem. Ao chegar no hospital, tão cedo, mal tem movimentação, não tem ninguém no estacionamento. Ela leva Mork até a recepção. E quando vai entrando, não tem ninguém na recepção, aí Mork, mãe, deixa eu entrar. E aí ela disse, não, meu filho, você não pode entrar no hospital. Mais uma vez Mork começa a chorar, chorar, chorar. Quando ela vê que não tem ninguém, ela segura na mão de Mork e diz, vamos. E começa a se dirigir até a UTI do hospital. Quando ela vai entrando na UTI, a enfermeira-chefe aparece e diz, mãe, o que é que você está fazendo? Não é permitido de forma alguma entrar crianças no hospital, principalmente na UTI. Mork vai, coloca as mãos na cintura, olha sério para a enfermeira e diz, eu vou entrar para ver minha irmãzinha, porque lá dentro está o meu sol e ele está se apagando. A enfermeira fica sem palavras e diz, tá mãe, entra, eu não vou, já que vocês vão mesmo só se despedir, faça o seguinte, enrola ele nesses lençóis, já que não tem nenhuma roupa adequada para a criança entrar aí na UTI, e leva ele para ver. E quando eles entram, que vê aquela criança toda entubada, cheia de eletrodos, ligada em seu corpo, sem nenhum batimento, bem fraquinho, Mork olha para ela e pergunta, mamãe, esta é minha irmãzinha? A mãe diz, é sim, meu filho, eu posso tocá-la? A enfermeira-chefe que estava junto com eles, que tinha que entrar, diz, permitiu, pode sim. Abriu a incubadora e permitiu que Mork tocasse a sua irmãzinha. Mork vai e coloca no peito da criança a sua mão e começa a cantar. Você é meu sol e eu sou um botão. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. Você é meu sol e eu sou um botão. Venha depressa me aquecer para eu desabrochar. E de repente os batimentos cardíacos da menina começam a bater, os eletrodos começam a mostrar que ali tem batimento e está tudo normalizando. A enfermeira se desespera achando que ela está entrando em uma convulsão e vai correndo chamar o médico. Quando o médico chega, misteriosamente, o milagre da vida, os batimentos da criança estão normal. Então eles permitem e quebram todos os protocolos de que Mork possa visitar a sua irmã para cantar para ela lá na UTI pelo menos 2 vezes por dia. E assim acontece durante 5 dias, durante 10 dias. No 15º dia, ela vai para o quarto. No 20º dia, ela recebe alta e vai para casa. E hoje, Mork já se encontra com 35 anos. Sua irmã, que se chama Shashine, porque a tradução de sol, já se encontra com 25 anos. E Mork virou um barítono e continua a cantar para ela. Só que a canção de amor agora mudou. Ele canta, você é meu sol e eu sou uma rosa. Venha depressa me aquecer para eu não despetalar. Então, meus irmãos, o que eu quero trazer nessa noite é que nós todos temos um sol que nos aquece, essa estrela tão linda. Mas todos nós também temos um sol aqui na terra que nos ajuda, que está sempre do nosso lado, seja o nosso protetor, seja os nossos filhos, nossos pais, aqueles nossos entes queridos que estão sempre conosco nesse processo de transformação. E que nós possamos contribuir, possamos usufruir, possamos realmente vivenciar desse banquete oferecido por Jesus, possamos vestir a túnica nupcial e vamos nos comprometer a ajudar ao planeta Terra nessa grande transformação que ele vem enfrentando. Agora a se transformar num planeta de regeneração e certamente futuramente num planeta ditoso e em seguida num planeta de felicidade. Que possamos então, meus irmãos,
rogar ao Mestre Jesus que abençoe a todos nós nesse grande momento de transformação. Boa noite. Obrigada, Sheila, pelas palavras, pela bela reflexão, né? Que nesse momento nos faz o chamado de começarmos desde agora essa reforma íntima, nesse momento onde estamos nos guardando, vamos dizer assim. Vamos agradecer a interação de você, amigo internauta, e da equipe que trabalha arduamente para que vocês aí de casa possam continuar, né, os estudos dessa doutrina tão consoladora. Então vamos agradecer ao Wellington e à Cícera, que estão aqui por trás das câmeras, vamos dizer assim. E nesse momento pedimos a você, amigo internauta, que feche os olhos para que possa receber o passe, né? O passe emane energias para você. Pense no seu protetor espiritual, no seu anjo da guarda. E vamos agora escutar a prece, que será proferida pela nossa irmã Sheila. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos. Vamos procurar entrar em sintonia com o nosso irmão querido, Jesus, o governador do universo, o trabalhador incansável que tanto nos ama. E vamos rogar a Ele que possa nos abençoar e nos proteger nessa trajetória terrena, que possa abençoar e proteger a todos os teus irmãos que se encontram encarnados e os desencarnados, sabendo só, Senhor, o que cada um de nós necessitamos e o que cada um de nós somos merecedores. Rogamos, Divino Messias, que possa derramar tuas bênçãos sobre todo o planeta Terra, sobre todos os continentes, para que a fé em Ti seja cada vez mais abastecida, a fé de que tudo vai passar e que sairemos mais fortalecidos, mais humanos, que nos comprometeremos em colocar em prática o maior ensinamento deixado por Ti, que é amar o próximo como a si mesmo. Rogamos aos nossos protetores amigos que nesse momento possam nos aplicar um passe, reenergizando todas as nossas células, ativando o nosso sistema imunológico. E agradecemos por tudo, agradecemos por esta oportunidade e agradecemos pelo dom da vida. Graças a Deus.